Por que eu tenho que ter cuidado quando eu estiver tratando desse bloco de informações? Perceba que a minha base de afirmações é a ideia de luxo que está atrelada à estrutura da casa, especificamente, certo? Então, se eu me concentro na estrutura da casa, por que é que eu vou falar sobre as unidades básicas de composição de cada espaço físico? Tá vendo quando eu puxei, ó? Nesse sentido, o terraço é disposto em uma estrutura em L, que tem como princípio materiais de grande valor em sua composição. As madeiras utilizadas nas colunas são de primeira qualidade. O mármore do piso chama a atenção pela beleza e alta qualidade, o que demanda gasto. Eu não preciso tratar de móveis aqui, uma vez que os móveis não estão fixos no ambiente, eles podem ser retirados especificamente. Aquilo que compõe o terraço, né, em sua estrutura básica são os elementos que, por exemplo, compõem as colunas para separar aquela parte do telhado que é mais avançada, a composição de piso. Essa situação que faz parte do que eu estou falando de verdade, eu preciso deixar. Agora, isso pode ser tirado. Certo? Eu não vou falar de móveis agora. Eu posso falar de mobiliário da casa na parte final, quando eu tratar dos 3 espaços de uma vez só, e aí depois eu falo do mobiliário, uma vez que ele vai ser comum a todos os espaços do ambiente. Se eu falar sobre mobiliário agora, são elementos que vão fazer parte do terraço, da parte interna da casa e talvez da parte externa posterior, né? Traseira. Então, nesse fato aqui, o que é interessante é só aquilo que realmente compõe, é a essência do ambiente. Então eu posso simplesmente parar aqui, ó. O terraço é disposto em uma estrutura em L, que tem como princípio materiais de grande valor em sua composição. As madeiras, os dois pontos falam que eu estou especificando que materiais de grande valor são esses, tá? Na sua composição. Aí olha como eu faço um desmembramento. Ó. Que materiais? Madeiras utilizadas nas colunas são de primeira qualidade. O mármore do piso chama a atenção pela beleza e alta qualidade, o que demanda gasto, certo? Agora eu vou fazer a transição, ó. Se eu falei de terraço especificamente e eu compus essa perspectiva desse jeito, eu posso colocar o ponto final para marcar um período. O meu primeiro período é a afirmação geral, o meu segundo período é a informação dividida, fragmentada, e o meu terceiro período é a complementação dessas informações. Agora eu vou acessar a lógica do ambiente interno. Além disso, ó, elemento de conexão, né? O ambiente interno traz elementos que impressionam os visitantes. Veja bem, eu não vou falar de mobiliário agora, eu puxei para o ambiente interno. Só que o ambiente interno ali em cima para mim está dividido em sala, cozinha, quartos e banheiro, certo? Quando eu falo o ambiente interno traz elementos que impressionam os visitantes, eu tenho que simplesmente falar sobre a estrutura, perfeito? Eu estou falando de luxo, lembrem-se disso. Olha só. Traz elementos que impressionam os visitantes. 2 pontos. Também porque eu estou enumerando. Ó, a sala, vírgula, a cozinha e os quartos foram projetados para receber móveis. Diego, você está falando de móveis, mas preste atenção. Móveis de grande porte. Com espaço suficiente para acomodar muitas pessoas. Pronto. Vamos procurar a ideia de luxo nessa estrutura para vocês verem como é importante você estar com isso o tempo todo na cabeça. Olha só. Além disso, o ambiente interno traz elementos que impressionam os visitantes. Eu não falei qual é a base dessa impressão, certo? Eu não falei qual é a base dessa impressão, em momento algum. Então, é uma carga semântica que ainda está em aberto. Eu preciso preencher isso, certo? A sala, a cozinha e os quartos foram projetados para receber móveis de grande porte, com espaço suficiente para acomodar muitas pessoas. E com tintas, vidros e vou colocar mármore também, ó. Desculpa, piso e piso escolhidos
entre os mais sofisticados da cidade, certo? A ideia de sofisticação nessa perspectiva aqui já traz uma ideia de luxo, mas eu também posso ativar a ideia de modernidade com a perspectiva de sofisticação, tá? Mas olha bem o que é que foi feito. Além disso, o ambiente interno traz elementos que impressionam os visitantes. A sala, a cozinha e os quartos foram projetados para receber móveis de grande porte, com espaço suficiente para acomodar muitas pessoas e com tintas, vidros e piso escolhidos entre os mais sofisticados da cidade. Perceba que essa perspectiva de texto aqui está fazendo com que o corretor acompanhe o fluxo de raciocínio dentro da perspectiva de luxo. Se eu perco o fluxo mental do que eu estou fazendo, eu simplesmente invalido a minha perspectiva de argumentação. Vamos supor que eu tenha falado ali, a negligência do governo. Eu tenho que ter condição suficiente de demonstrar como essa negligência se apresenta. Entendam. Isso que eu estou fazendo aqui é materializar o que eu venho a dizer sobre luxo. Olha como as palavras na frente, na sequência, vão materializando isso. Vejam bem quais são os dispositivos que acionam essa ideia de luxo. O terraço é disposto em L, que tem o princípio de materiais de grande valor. Está aqui, ó. Materiais de grande valor. Primeiro elemento que ativa a ideia de luxo. As madeiras utilizadas nas colunas são de primeira qualidade. Primeira qualidade, outro elemento que ativa a ideia de luxo. O mármore do piso chama a atenção pela beleza e alta qualidade. Ó. Isso aqui, ó. É luxo? Beleza e alta qualidade que demanda gasto. Tá vendo como eu não estou repetindo os núcleos? Na verdade, estou agregando informações. Além disso, o ambiente interno traz elementos que impressionam os visitantes. A sala, a cozinha e os quartos foram projetados para receber móveis de grande porte. A ideia de grande porte também entra na perspectiva de grande valor. Com espaço suficiente para acomodar muitas pessoas e com tintas, vidros e piso, escolhidos entre os mais sofisticados da cidade. Isso aqui aciona todos os núcleos específicos para se ligar à ideia de luxo. É isso que o Enem entende por informatividade e uso de repertório. Todo repertório que você tiver dentro dessa perspectiva aqui, que acione a palavra base, vai te fazer pontuar muito na redação, certo? Bom, na hora do quintal aqui eu poderia também continuar nessa perspectiva. Eu colocaria ponto aqui, ainda falta falar sobre o banheiro, mas só para mostrar para vocês qual é o princípio, tá? Eu faço essa perspectiva aqui para manter a base de informação. Termino falando do banheiro, ponto. E entro no quintal, posso falar que, por exemplo, o jardim é projetado pelos melhores paisagistas da cidade. Foram estruturas ou, sei lá, esculturas feitas a partir da vegetação e tudo mais. Isso já daria ideia de luxo, especificamente. Então, seria só uma complementação disso que eu estou fazendo aqui. Mas vocês perceberam o que é manter a unidade semântica dentro dessa lógica? Ficou claro para vocês? A minha unidade semântica aqui nasceu quando eu simplesmente enunciei a palavra luxo. Agora, olha o que é o aluno saber o que ele está fazendo. Preste atenção. Se eu trocar a palavra luxo pela palavra conforto, eu já mudo as escolhas que eu faço. Por quê? Quando eu falo, nesse sentido, o terraço é disposto em uma estrutura em L, que tem como princípio dar mais espaço, entenderam? Dar mais espaço para um ambiente mais saudável, digamos assim, né? Aí, em sua composição, né? Ponto. Quando eu vou falar dos materiais, eu posso simplesmente falar que a dimensão de cada coluna do terraço traz armadores para a perspectiva de armar redes, que as poltronas utilizadas no terraço são poltronas reclináveis. Tá vendo como tudo isso que eu estou falando? Armadores para utilização de redes, poltronas reclináveis, está ativando a palavra conforto. E aí quando eu tiver aqui, além disso, o ambiente interno traz elementos que impressionam os visitantes, eu já não usaria mais impressionam, eu usaria que criam bem-estar aos visitantes. Por que falar em bem-estar? Porque quando eu falo em bem-estar, eu estou acionando a ideia de conforto ali, certo? Isso é o que a gente entende por núcleo de sentido, por unidade semântica, certo? Se você mantém isso no seu parágrafo de argumentação, com qualquer assunto, por exemplo, eu puxei negligência do governo, aí eu vou citar um repertório, tá? Qual o repertório que eu cito quando eu falo em negligência do governo? Thomas Hobbes, por exemplo, que fala na atuação do Estado, que o Estado tem que agir para evitar um caos. Então, esse repertório
Está dentro da ótica de negligência governamental. Entendem como uma coisa puxa a outra? E o meu comentário tem que vir nessa linha de raciocínio. Se eu entendo isso, só parar a gravação, porque senão